Achamos aí menos 4 e 2 como a parte do vértice, não é isso? Agora a gente vai ver as raízes. As raízes, nós vamos resolver essa função aqui, tá bom? Então, vai ser o A, a gente já viu que vale 1, o B nós vimos que vale menos 4, o C nós vimos que vale 0, e a gente também descobriu que o delta é igual a 16, não é isso? Então, vamos para x, né? X é igual a menos b, mais ou menos, a raiz de delta dividido por 2 vezes o a, certo? Então, a gente já tem esses valores. X é igual, menos, o nosso b também vale menos. Esse menos é o da fórmula, precisa continuar. Menos 4, mais ou menos. Quem é a raiz de 16? A gente já sabe que é o 4, tá certo? Dividido por 2, porque o a vale 1. Então, o que nós encontramos aqui? Que x1 vai ficar igual ao quê? Menos com menos dá mais. 4 mais 4 dividido por 2. 4 mais 4 é igual a 8. 8 dividido por 2 deu 4. E o x2 vai ser 4. Deixa eu melhorar isso aqui. 4, né? Menos o 4 dividido por 2. 4 menos 4 vai dar 0. Então, a gente descobriu que x1 e x2 é 4 e 0. Aí, a gente vai montar esse gráfico só com essa informação que a gente tem, tá certo? Nós encontramos o nosso vértice, né? Que é o que a gente precisa. E encontramos também as raízes da nossa função, tá certo? Então, como que vai ficar aqui a montagem? Ó, vou fazer um gráfico aqui. Vou botar a origem, que é o 0, tá certo? E vou só usar os números que a gente tem, 2 e 4, tá bom? Desculpa, é 0 e 4. E o nosso vértice, x e menos 4, não é isso? Vou botar aqui o 4 mais ou menos aqui assim. O ideal seria nós usarmos uma malha quadriculada. Fica mais fácil para a gente poder ver isso. Vamos marcar primeiro quem? As raízes. Qual foi a raiz que a gente encontrou? Nós encontramos a raiz 0 e 4. Então, como a nossa função ela não tem a letra C, a gente sabe que o início da nossa função vai passar aqui, vai ficar fora do eixo Y, e vai pegar aqui, ó, no 0 e no 4, tá certo? Mas quem é o nosso vértice? Que é um dos pontos principais. É o menos 4 e o 2, tá certo? O 2 está no X e o menos 4 está no Y. Então, ó, a gente faz esse pontilhado que a gente já sabe, tá? Menos 4 e o 2. Vem cortando aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui. Não vai ficar 100% não, mas vocês vão conseguir ter mais ou menos uma ideia. Ó, bateu no vértice e subiu na outra raiz, tá certo? Esse 2 aqui também tem uma forma da gente poder encontrar ele, tá? Esse eixo de simetria aqui, porque se você perceber, ele divide certinho a parábola ao meio, né? Ou seja, a parábola que tem dois lados, ó. Em um lado ela desce e o outro lado ela sobe. Isso a gente chama de eixo de simetria. Tem um jeito também prático da gente encontrar. Sabendo as raízes, a gente pode fazer uma média, 4 mais 0, ou 0 mais 4, ou seja, a gente pode fazer esse eixo de simetria, ó, x1 mais x2 dividido por 2. Quem é o x1? É o 0 mais 4 dividido por 2 é igual a 2. Pronto, é o eixo de simetria que a gente encontrou. Tá certo, pessoal? Então, assim, essa forma é para a gente encontrar o vértice, encontrar as raízes da função. Eu espero que vocês peguem essa atividade e repita, tá? Para vocês poderem começar a pegar o jeito, né, de como tá trabalhando essa função aí. Eu deixei uma atividade aí, um exemplo, que nós não vamos fazer gráfico, a gente só vai resolver, que fala sobre mínimo e máximo também, tá? Só que na forma de problema. Então, a gente vai limpar isso aqui para a gente poder estar trabalhando essa parte de mínimo e de máximo em um problema, tá bom?
Então, aí nesse exemplo aí que a gente colocou, nesse material aí para vocês, o que eles estão pedindo aí pra gente? Vamos dar uma lida aí nesse material. Ó, para produzir X unidades de uma mercadoria, temos que o custo dessa produção em reais é dado pela expressão matemática C igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000, tá certo? Então, o que a gente precisa aí saber? Que esse C é de custo, tá? Que no caso é o que a gente está trabalhando. X ao quadrado menos 80x mais 3.000. Tá certo? Com base nessa expressão, determine a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo e qual o valor mínimo do custo. Então, se está falando de mínimo, a gente pode associar isso ao quê? Ao vértice, né? Que é o ponto máximo e o ponto mínimo que a gente conversou anteriormente. Então, se a gente quer saber o ponto máximo, o ponto mínimo ou o ponto máximo, a gente vai usar sempre a fórmula, tá? Dos vértices. Nesse caso aí, ele está querendo o ponto mínimo de custos. O custo vai estar, né, sempre no eixo X, tá certo? O custo sempre vai estar no eixo X, tá bom? E os valores, né, desse custo mínimo, ou seja, a quantidade de peças, né, que eu quero dizer, na verdade, a quantidade de peças a gente sempre vai deixar no eixo X, tá bom? E a quantidade mínima de valores, né, a gente deixa no eixo Y. Então, como a gente vai usar ponto máximo e ponto mínimo, qual é a fórmula que a gente vai usar aqui? Quando a gente quer saber de x, do x do vértice, nós vamos usar menos b sobre 2 vezes o a, né? E para achar o y desse vértice, nós vamos achar o quê? É menos delta sobre 4 vezes o a. Essa fórmula não muda, tá? Esse 4 e esse 2, eles não mudam. Em nenhum momento eles vão mudar, tá certo? Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar dessa forma aqui. Vamos lá. Quem é o nosso B aí? É o 80, né? Ou seja, o menos 80. Vai ficar menos da nossa fórmula, tá certo? Com menos 80 dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? O A aí, nesse caso, é o número 1, tá certo, pessoal? Então, aqui vai ficar, esse X do vértice vai ser, ó, menos com menos, mais. Então, virou 80 positivo. Dividido por 2, foi tranquilinha essa, hein? É igual a 40. Esse 40, tá? É a quantidade de peças mínimas,